José sonhava. E talvez esse fosse o seu maior dom. E também sua maior fonte de dor. Enquanto seus irmãos viam apenas arrogância em suas palavras, Deus via profecia. José não era o mais velho, nem o mais forte, mas carregava dentro de si uma promessa que o tornava diferente. E ser diferente, às vezes, é o suficiente para despertar a inveja de quem não entende o propósito de Deus. Desde jovem, José aprendeu que nem todos celebram nossos sonhos. Seus irmãos o odiavam, zombavam dele e, um dia, decidiram calar de vez a voz do sonhador. Jogaram-no numa cova, venderam-no como escravo e mancharam sua túnica colorida com o sangue de um bode. Mas mal sabiam eles que não se pode matar um sonho que vem do céu. A jornada de José no Egito começou da pior forma possível, como escravo na casa de Potifar, um oficial do faraó. Mesmo longe de casa, despojado de tudo, José não perdeu sua essência. Ele trabalhou com excelência, foi leal, e por causa disso, a Bíblia diz que tudo o que ele fazia prosperava, porque o Senhor estava com ele. Potifar notou isso e logo o colocou como administrador de toda a sua casa. Parecia que, finalmente, as coisas estavam melhorando. Mas até mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus, as provações continuam sendo parte do caminho. A esposa de Potifar, vendo a integridade e a boa aparência de José, tentou seduzi-lo. Dia após dia ela insistia, mas José se manteve firme em sua lealdade a Deus e ao seu Senhor. Ele fugiu da tentação, mas essa fuga teve um preço alto. Acusado injustamente por ela, José foi lançado na prisão. Lá, em meio às grades, parecia que o sonho havia morrido de vez. Aquele jovem que sonhou com o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele, agora estava no fundo do poço, esquecido e traído mais uma vez. Só que Deus nunca esquece o que promete. Mesmo no cárcere, José não se entregou ao desespero. Ele continuou servindo com o mesmo coração. Ajudava o carcereiro, cuidava de outros prisioneiros e, mais uma vez, sua capacidade de administrar e sua fé o destacaram. Foi na prisão que ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, revelando o futuro de cada um deles. Ao copeiro, que seria restaurado ao seu cargo, José fez um único pedido: lembra-te de mim quando tudo te for bem. Mas, como a vida muitas vezes nos ensina, a gratidão humana pode ser falha. O copeiro foi liberto e esqueceu-se completamente de José. Passaram-se 2 longos anos. 2 anos de silêncio, de espera, de fé testada ao limite. Até que um dia, o faraó teve um sonho perturbador. E ninguém em todo o Egito conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou: há um jovem hebreu na prisão que pode te ajudar. Imediatamente, José foi chamado. Tiraram-no às pressas da masmorra. Trocaram suas roupas e o levaram à presença do homem mais poderoso do mundo na época. Diante do faraó, José não demonstrou medo ou arrogância. Pelo contrário, com uma humildade impressionante, ele declarou: isso não está em mim. Mas Deus é quem dará a Faraó uma resposta de paz. Naquele instante, o escravo se tornou um profeta. O esquecido foi lembrado. O humilhado começou a ser exaltado. José interpretou os sonhos, prevendo 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome devastadora, e ainda deu ao faraó um plano sábio para salvar a nação. Impressionado com a sabedoria que vinha de Deus através de José, Faraó tomou uma decisão que mudaria a história. Ele disse: por acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? E ali mesmo, ele nomeou José como governador de todo o Egito. Aquele que foi tirado da cova agora estava no trono. O sonho, que parecia morto, voltou a viver com uma força extraordinária. Durante os 7 anos de abundância, José administrou o Egito com uma sabedoria sem igual, armazenando grãos em quantidades incontáveis. E então, como previsto, a fome chegou. Não apenas no Egito, mas em todas as terras ao redor. E foi essa fome que trouxe de volta aqueles que o traíram. De Canaã, Jacó enviou seus filhos para comprar comida no Egito, sem imaginar quem eles encontrariam lá. Seus irmãos chegaram e se curvaram diante daquele poderoso governador,
sem reconhecer o irmão que haviam vendido anos atrás. Mas José os reconheceu. Seu coração ficou dividido entre as lembranças dolorosas e o perdão. Ele os testou, quis saber sobre seu pai e sobre o irmão mais novo, Benjamim. Por um momento, ele teve em suas mãos a chance perfeita para a vingança. Poderia tê-los humilhado, aprisionado, feito com eles o mesmo que fizeram consigo. Mas José escolheu o caminho mais difícil, o caminho da graça. Finalmente, não aguentando mais, ele mandou todos saírem e, em lágrimas, revelou quem era. Eu sou José. Meu pai ainda vive? O choque e o medo tomaram conta de seus irmãos. Mas em vez de acusá-los, José disse uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Percebe o poder disso? Ele entendeu que Deus havia transformado a maior tragédia de sua vida em seu maior testemunho. A cova se tornou um caminho para o trono. A traição foi o instrumento para a salvação de sua família e de muitas nações. José compreendeu que, no plano soberano de Deus, até as piores ações dos homens podem ser usadas para cumprir um propósito maior. Anos depois, José veria o cumprimento total do que Deus lhe mostrara ainda menino. Seus irmãos, seu pai, toda a sua família se mudou para o Egito e, de fato, se curvaram diante dele, não em adoração a um homem, mas em reconhecimento da soberania divina que o havia colocado ali. O menino dos sonhos tornou-se o homem da promessa cumprida. José viveu para ver os planos de Deus se realizarem não apenas em sua vida, mas na de toda a sua família, que deu origem às 12 tribos de Israel. E antes de morrer, ele deixou uma última instrução profética. Deus certamente vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele sabia que o Egito, com toda a sua glória, não era o destino final. Porque quem vive pela promessa nunca se acomoda em terras estranhas. Anseia pela terra prometida. A história de José é a prova viva de que o caminho da promessa passa por vales, prisões e muitas lágrimas. Mas quem permanece fiel, quem confia mesmo quando não entende, verá Deus transformar cada queda em um degrau, cada injustiça em promoção e cada dor em propósito. José sonhou, esperou, perdoou e venceu. E até hoje, sua vida ecoa a mesma mensagem de esperança. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, mesmo quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.